Oi, Kika, oi, Valéria, tudo bem? Oi, Emerson, boa noite, pessoal. Falar hoje com. Oi, Chaveirinho. Falar com uma família de atletas hoje: pai, filho, filha e a esposa. Ele que é o Wilson, que nada no SPT. Eu tive o prazer de tê-lo me acompanhando numa das provas que eu fiz no Recreio dos Bandeirantes, no Pontal. Inclusive, acho que foi a tua, Emerson, ano passado, que a gente saiu de. é, Saiu lá da prainha e veio nadando. Aí teve um momento que eu fiquei meio agoniada que eu tava sozinha, e encontrei ele e ele veio comigo. Vai sim o quê, Marluce? Cadê a minha. Ah, foi sim. A gente já saiu da prainha? Eu nem lembro, acho que foi da prainha, né? Ah, é verdade, foi que a Carol foi com você. É isso aí. Pessoal, estamos batendo papo, enquanto a gente espera aqui nossos convidados. Foi do Emerson. Galera que está entrando, quem estiver aqui, fiquem atentos lá. Na segunda-feira vocês viram que eu fiz uma live do comitê organizador do Movimento Esporte Conecta Aqua Camp. Primeira clínica de natação que eu estou organizando, com duas assessorias de São Paulo. Vai ser em Piracicaba, no dia 4 e 5 de março, um dia e meio de evento. Vai ser bem bacana, vai ter aula prática com 10 palestrantes aí super top, fera no que eles fazem, super reconhecidos aí nacionalmente e alguns internacionalmente. E espero ter todos vocês com a gente lá em Piracicaba. O link tá na minha bio, segue a Lê. Já tô vendo nossos convidados aqui, já coloco vocês. Clélia, tudo bom, Clelinha? Ai, vai sim, Kika, fala lá com as Mulheres Maravilha. Faz uma caravana, a gente tá vendo se a gente consegue parceria, desconto com pousado, hotel próximo. Wilson, já te chamei. Aí vou chamar você também, doutora Jaqueline. Valéria, você vai sim, não tem eu acho não. Você podia ir também, né, Marluce? Oi, Oi, E tudo bem, Ale, Ale? Boa tudo noite, pessoal. boa noite, Oi, bem-vindos. Oi, Gi. tudo bom? Deu certo, Deu legal. certo. muito legal, E aí, Ale. como vocês Tá estão? tudo Tudo bem, bem, graças a Deus. estamos bem. Estreando aqui nas lives, ela já tem muita experiência, eu não. Depois que eu fui fuçar lá, acho que eu já tinha visto que ela era nutricionista. Aí eu lembrei, falei, opa, o ano que vem a gente conversa individual, a gente deixa os três em casa, doutora Jaqueline, depois a gente conversa. Ale, é um prazer enorme para a gente estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. O seu movimento é incrível. O Wilson já tinha Obrigada. mostrado para a gente sempre admirou o seu trabalho. Aí, quando você colocou lá no Instagram dele, aí eu logo respondi: super top, Ale. E eu acho Eu que vi, é eu um vi. movimento muito importante, né, para a saúde planetária, de um modo geral, não só para a saúde dos seres humanos, né, mas para a saúde do nosso planeta. É um movimento muito legal. Queria começar te parabenizando e agradecendo aí por convidar a turma toda. Pois é. Que legal. A gente só tem Já vão se apresentar, tudo vai se apresentar, então eu que agradeço, deixa eu dar boa noite aqui, né, para o Sidney, né, que já entrou, família linda, já está mandando um Meu beijo grande para vocês. mestre, meu amigo Sidney. E, Obrigado pela e o presença Wilson, que de sempre todos. me acompanha, né, ele está sempre aqui também acompanhando as nossas lives, sempre me super apoiando. E ele que foi um dos meus anjinhos, uma das provas, né, a gente estava conversando aqui antes de você entrar, chegou um momento numa das provas que a gente fez, que eu vi uma toquinha da SPT, eu falei, opa, não sei quem é, mas
vou tentar nadar lado a lado, porque eu estava me vendo muito sozinha naquela prova. Foi assim que a gente acabou conversando mais, né, Wilson? Foi no meio do mar, né, Ale? No meio do mar. Foi legal aquele dia. É isso aí. Então, pessoal, vamos lá. Hoje o tema da live é, né, família, estilo de vida, esporte. Então, vocês estão fechando minha semana pré-natal. Aí só tem mais, acho que uma ou duas semanas que vem para a gente fechar o ano. E então acho que bem é um presente de Natal essa live aqui para todo mundo que gosta de esporte, para todo mundo aí que vai procurar estar em família agora do Natal. Então, acho que encaixou direitinho. Obrigada pelos quatro estarem aqui. E eu vou pedir para Foi um vocês se prazer. apresentarem. Começa por Quem começa? quem começa? Eu? Ah, Bom, Pode ir. meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Wilson, né? Tenho muito orgulho de fazer parte da família SPT, né? Natação em águas abertas. Então, vou contar aí um pouco da história aí, como eu entrei na natação. E hoje é o que me realiza assim no esporte. Eu sou a Jaque, para alguns, doutora Jaquinei, para os meus queridos, todos sabem que eu prefiro que me chamem só de Jaque mesmo. Eu sou médica, sou nutróloga e atualmente. Desculpa, eu não sou nutróloga, acho que eu te chamei de Mas era- nutricionista. Eu sou nutricionista também. Eu Também. E eu amo minha Melhor ainda. E atualmente atuo numa área que é nova no Brasil, mas que já está em ascensão nos Estados Unidos, chamada Medicina do Estilo de Vida. Eu acho que você fez até uma live com a Silvia, ou vocês estavam em alguma mesa. Silvia é a nossa presidente nacional, né, desse movimento, que já tem um conselho brasileiro, tem diretrizes muito sérias, e eu trabalho diretamente com isso, hoje mais especificamente preparando pacientes cirúrgicos para cirurgia plástica, através da medicina do estilo de vida, mas atendo também pacientes clínicos, e primeiramente quem experimentou isso, Ale, foi a nossa família, né? A gente, quando eu conheci a medicina do estilo de vida e vi esses 6 pilares, e um deles é a atividade física, na verdade é o movimento, né? Tudo que envolve o corpo em movimento, eu primeiro trouxe para casa. E aí o Wilson sempre foi uma pessoa muito esportista, né? Ao contrário de mim. Eu sou mais das letras. E ele muito ligado ao esporte. E contagia todo mundo aqui em casa, né? A forma que ele lida com o esporte, com essa energia que o esporte traz, como você bem fala, né? No seu movimento, o esporte conecta, ele acaba contagiando todo mundo. E os nossos filhos vão se apresentar agora em seguida, depois eles vão ter a oportunidade de contar como sempre tiveram inseridos nesse meio esportista, até pelo pai mesmo, né? Estamos sempre incentivando os múltiplos esportes. E eu mesmo sendo um pouquinho mais da leitura, acabei sendo contagiada e hoje em dia já não vejo mais minha vida sem ser uma vida movimentada, em movimento. Que bacana! Então, vocês dois, que eu vi pequenininhos no vídeo, né? O pai de vocês mandou o vídeo, vocês viram que agora, né? Tá todo mundo vendo. todo mundo vendo agora. Eu, desde pequeno, já gostava de... meu nome é Arthur, né? Primeiramente. Desde pequeno, eu gostava, assim, eu era bem ativo, bem agitado. Então, ir pro esporte foi um negócio que deu para eu calmar, deu para eu liberar a energia. Então, desde pequeno, eles me inseriram em, tipo, natação, já joguei tênis também, joguei basquete quando era pequenininho também. Agora voltei, quando vim aqui para o Rio. A escola também tinha várias aulas de educação física, que eu acho que isso é super importante no desenvolvimento né, infantil mesmo. Mas hoje em dia eu só faço basquete de vez em quando, karatê e vou para academia quando dá também. Só faço basquete, karatê e academia, né? Tem gente que não vai nem para academia, nem faz treino, né? Então, tudo é um ponto de referência, tudo depende da referência, né? Isso aí. Eu ia perguntar, a prancha é sua, então. Legal. Então, e meu a nome Ana? é Ana. É Ana, né? Isso, meu nome é Ana, eu tenho 15 anos e eu sempre gostei muito de fazer esporte, de estar em movimento,
Mas eu sou a parte mais artística do pessoal aqui, porque eu sempre fiz dança desde 3 anos. E aí sempre me ajudou com as coisas que eu tinha. E eu amo fazer dança, eu faço desde muito, muito pequenininha. Já fiz balé clássico, hoje em dia eu faço balé contemporâneo, eu faço jazz. E é uma coisa assim muito legal. Eu também já fiz karatê, já fiz natação na escola. Já fiz outros esportes, assim, mas o que eu faço com mais afinco, que eu tô sempre lá, é a dança. E é muito legal estar aqui falando com vocês sobre esporte, sobre essas coisas. Que legal, ó. O vô de vocês aí já tá babando, já falou neto lindo, já falou grande dançarina. Então, Eles seu são Wilson. fã número 0. Que fã número 1. Oi? Eles são fã número 0, que são Fã número 0? É isso aí, mas tem que apoiar mesmo. Que legal. Quem que é mais velha? A Ana ou o Arthur, que não deu pra ela? Eu. O Arthur acho que não falou da idade. Eu tenho 18. 18. Bacana. Que legal. E me contem, foi muito sacrifício que eles se mantivessem nessa rotina aí de movimento, seja a dança, seja o esporte? Ou eles sempre gostaram, pelo que eu entendi, né? Desde pequeno vocês colocaram eles em alguma atividade? Foi fácil manter eles em atividade? Foi, os dois são capixaba, né? Ah, Então, legal. então eles tinham um grupinho assim bem legal lá em Vitória. E aí teve as fases, né, diferentes. As fases da natação na escola, que aí era sempre com a turma. Depois teve a fase do tênis, então era sempre aquele grupinho da escola que ia para o tênis e disputava uns campeonatos ali para motivar a garotada, né? O basquete, né, que foi um esporte que eu também fiz grande parte da minha vida. Aí o Arthur também começou a fazer basquete e gostou muito desde pequenininho, faz basquete até hoje, né? E aí depois, quando a gente mudou aqui para o Rio, eles continuaram, né? A Ana na dança, o Arthur também continuou no basquete, entrou no karatê, que também foi um outro esporte, foi marcante na minha vida, fiz muitos anos e assim, a gente curte muito tá junto, né? Em família. Foi até bem uma emoção muito grande ano passado, né? Porque eu voltei no karatê também, né? Depois da minha recuperação e tudo. O Arthur já estava e a Ana também, né? Entrou. Então, assim, chegava no treinamento de karatê, nós três. Que legal. Até que começou a ficar meio pesado, né? Porque aumentaram os treinos da natação. Tinha dia que eu nadava de manhã, na hora do almoço, e ainda fazia karatê à noite. Aí tá muito pesado. Aí eu falei, não, A deixa eu gente quer focar na fazer tudo, natação. mas como começa a rotina, né? A gente quer fazer tudo em muito volume, de que a gente quer competir, aí não dá, né? Não, é porque tinha uns treinamentos aí do Sidney, né? O pessoal tá rindo. Isso mesmo, gente. Eu tenho que ser um pouco fiel da balança da galera aqui de E casa. ela também, ó, tá muito. Vamos lá. Vai fazer overtraining. Aí o que eu escolhi? Não, eu quero a natação. Então, aí o karatê ficou para trás, né? Foi muito bom. Foi bom reviver, né? Curtir um pouco com eles, lembrar os velhos tempos, e chegar junto e participar dos campeonatos. Mas foi boas lembranças do ano passado até uma parte desse ano. O Arthur, quando a gente mudou para Vitória, né? Eu acabei ficando um tempo ainda profissionalmente sem entender muito como que eu ia fazer, porque eu era pesquisadora aqui na UFRJ, fui para lá ainda mais no papel de mãe mesmo. Ele nasceu lá, eu fui com 8 meses de gestação e ele nasceu capixaba. Então, fiquei aquele tempo integral com ele ali, estimulando muito, né? E com 6 meses, o pediatra liberou para entrar na natação. Então, eu entrei com ele. Era um dia assim, esperado da nossa rotina. Ele mesmo muito pequeno, entendia já os sinais, né? Se pegasse a sunguinha da natação, e ele ia aquele bebezinho super pequenininho, todo feliz para natação, com 6 meses. E aí aprendeu a controlar a respiração. Quando começou a andar, ainda estava na natação, aí via a piscina, se jogava, porque ele já tinha um certo controle.
de respiração, então começou assim. Depois foi para a escola, tem uns esportes de escola ali com 3 anos, aí a Ana nasceu, quando ele tinha 3 anos. A gente fez o mesmo trajeto com ela. Só que ela nasceu com uma asma grave, de difícil controle. E aí a natação para ela era irritativo, né? Era Irritava, essencial, rinite, né? fazia otite de repetição e aí exacerbava a asma dela. Aí a pneumopediatra pediu que trocasse de esporte e sugeriu que ela fizesse então um esporte que fosse fora da água e que expandisse o tórax. E aí veio a ideia do balé. Ah, põe no balé, mesmo ela muito pequenininha, com 2 anos e meio, porque ela vai fazer movimento de expansão, né? E ela tinha um tórax muito curtinho e dificultava a respiração e fazia fisioterapia respiratória, imagine, né? Toda aquela demanda ali. E aí ela foi pequenininha para o balé e era uma alegria, né? E aquele bolinho de gente, aquela mini pessoa, aquele cotoco com aquela saia rosa, e ela ia sempre muito alegre. Então, eu vejo assim que eles sempre experimentaram isso como um momento de ludicidade, uma coisa lúdica. O esporte para eles sempre foi um momento de alegria, um momento de interação com a gente. E eu acho que isso fez com que eles desenvolvessem essa aptidão, essa vontade de estar sempre em movimento. E eles realmente conservam isso até hoje. Eu vejo quando a Ana entrou agora de férias da dança, né? Porque ela faz, eu acho que chega a 9 horas de dança por semana, não sei. Isso aí é um volume muito grande. Fala, filha, quanto tempo você faz de dança por semana? 7h30. Acho que é por aí. Porque eu faço 2 aulas por dia, segunda, quarta e sexta. E aí eu acabo que eu vou juntando ali nas aulas. E aí eu faço. Mas eu acho que, tipo assim, como a gente sempre teve essa rotina muito inclusa dentro do esporte, acaba que a gente, quando a gente encontra as coisas que a gente quer realmente fazer, a gente faz aquilo com prazer. Facilita muito a gente manter uma rotina com esporte, Sim. com movimento, que a gente faz o que a gente gosta. Então, quando a gente tá fazendo, aí é bem mais tranquilo. Então, acho que isso ajudou muito a gente, tipo, entender o que a gente gostava e fazer aquilo ajudou bastante a gente aprender realmente o que a gente gosta e a criar uma rotina dentro do esporte. E o vovô aqui se derretendo, vovó, não sei, dança bem, e também falou que você fazia tênis com o vovô, Sim. então a família é realmente toda. Eu acho que é muito legal o que você trouxe também, Jaque, que para ver como marca, né? Meus pais também, eles colocaram eu e minha irmã pequenas, na época todo mundo nadava, né? Todo mundo foi parando, só eu fiquei, mas eles sempre continuaram em algum movimento, algum esporte. Não tão pequenininho igual eles, né? Eu via depois de adulta na escola que eu treinava os bebezinhos, né? Com 6 anos, eu sei que pode, né? Com 6 anos, 6 meses colocar. Então é muito bacana isso, que tem gente que acho que não tem ideia ou não imagina, e como um dos meus. Um dos professores que estão sempre comigo aqui, o Ricardo de Moura, ele fala, né? A natação é um seguro de vida, né? Então é o que você falou, ele daí se jogava na piscina, fazia se cair, sabe se virar. Então, realmente, quantos afogamentos a gente vê aí no Brasil e no mundo, existem dados oficiais, né? De mortes de criança aí, acho que é uma da quarta no ranking de mortes aí por afogamento. E então acho que é muito importante também deixar esse recado aí em relação à natação, que é um esporte que todos nós passamos aqui, mas começar com criança, com bebê e pode, né? E Ana, você com essa carga toda de horas de dança na semana, você se apresenta também? Sim, Porque dança quase não tem competição, né? Então é mais apresentação. É mais pra gente mais velha e tal, gente que tá há muito tempo. Mas eu me apresento todo final de ano. Esse final de ano eu fiz, acho que semana sem ser passada, retrasado, eu fiz meu 10º espetáculo de final de ano. Eu já fiz 10 espetáculos ao longo de toda a minha vida por essa quantidade de vezes que eu faço. E aí eu adoro fazer uma coisa que, assim, como eu já faço desde muito pequena, eu me acostumei muito e é muito, muito legal. Eu adoro, sempre estou apresentando todo final de ano, estou lá fazendo apresentação de final de ano. Aí eu sempre chamo os familiares para viver e é muito legal para mim montar. Porque você sente como se você tivesse parte de fazer aquele espetáculo. Tipo, montar um espetáculo e estar lá dentro é muito legal.
E você, Arthur, o basquete, você chega a ter algum campeonato regional, Já, estadual ou não? É só para prática mesmo? já joguei em alguns campeonatos, alguns torneios, né? Eu tenho bem aqui embaixo de casa tem o clubezinho, né? Que é um professor que junta o pessoal. É o time aqui do Rio 2 mesmo. E a gente já foi em alguns torneios, já ganhamos alguns torneios, aliás. E assim, é uma experiência muito, muito legal de você estar junto com seu time. A adrenalina que você sente ali na hora é um negócio que você fica, você quer de novo, né? Então acho que depois que É você, diferente, né? né, Só treinar só o e treino, treinar e competir ou se apresentar. dá uma motivação para você treinar Exato. diariamente para poder ir bem É, no torneio. é O isso. professor deles É, aqui pelo menos Oi? O professor deles aqui tem um trabalho muito interessante. Dá aula para os meninos aqui do condomínio, tem um projeto social também, Queimados, que Ah, que ensina legal. e tem um trabalho de olheiro para apresentar para os clubes. Então, ele tem esse trabalho também de valor, de passar esses valores importantes para os meninos. Desde que a gente chegou aqui no Rio, o Arthur tinha 11 para 12 anos, que ele tem contato com esse grupo. Até mandar um abraço aí para Bruno, se ele puder depois ver essa live, que ele é um cara realmente assim virtuoso, passa muito isso para os meninos e esse trabalho que ele faz lá em Queimados, de vez em quando traz o grupo para jogar aqui também no condomínio, pede patrocínio, né, dos outros pais para levar os meninos para outros campeonatos, Aham. sempre incentivando esse esporte, sempre passando a importância da disciplina, do treino. E é um trabalho que a gente admira muito. O Bruno é um cara sensacional. É Acho que isso verdade. que é bacana, né? Toda a questão social do esporte, toda a questão do que está por trás, né? A gente falou um pouco da família, do exemplo. Eu lembro até hoje, né? Quando era pequenininha, a minha rotina era ir para a escola, depois da escola, depois do almoço, a natação. Aí ia para natação, daí voltava. Eu também já fiz balé clássico, já fiz jazz, mas abandonei tudo que também não tinha paciência. E a natação foi encaixando. Mas é isso, é a lembrança de criança, né, que permanece se bem cultivada. Eu também, igual você, um dos quatro aí falou, né, o momento que vocês estão juntos e agora talvez nem tanto, né, porque cada um já definiu o seu esporte, eles podem andar pelas próprias pernas, mas você precisava com certeza levar a Ana aí no balé, no jazz, enfim, assim como eu me recordo, minha irmã indo com a minha mãe pro balé, né? À noite com meus pais para natação. Então isso é muito bacana. Aproveitar que a Clélia pediu para avisar a Ana quando a Clélia que nada com o Wilson sabe. Clélia! Então, para avisar quando tem Oi, apresentação, Clélia, para obrigado Pode ela ir pelo assistir carinho deixar, pode também. sempre. deixar. Vai ser um prazer. Nossa, Clélia É, é 10, Clélia é 10. A escola Pode falar. Pode ir. pode falar Não, da escola, a pode falar. Clélia é 10. Beijo, Clélia. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Queridíssimo. Aliás, esse grupo do Sidney Pereira é um grupo incrível, né? A gente esteve lá no final de semana na confraternização. Falo com Teve a ele, confraternização. mestre, você tem esse dom assim de reunir essas pessoas incríveis de uma maneira muito leve, muito livre e muito inclusiva e é muito todos assim incríveis. Eu sempre não sou nadadora do grupo, eu falo que eu sou apoiadora. E a dona da chave, a Clélia a dona aí, da chave da Val é praia. outra. Beijo, Val. Cada dia que a gente vai lá no mar, né, para treinar, é uma festa. Realmente é um grupo bem abençoado, né? Então tá. Eu saio radiante de casa, 5:30 da manhã, com sol, com chuva, e chega na praia, sempre é um momento muito especial. E muito interessante ouvir a história de superação de cada um deles ali, né? Porque assim como o Wilson tem a reabilitação com essa prótese total de quadril muito novo, né? Muito precoce, colocando uma prótese total de quadril e tendo a natação como exercício principal aí de reabilitação e fazer parte desse grupo numa natação, né? Uma maratona aquática, né? Que vocês chamam, e assim, demandando segurança no mar, e ele com segurança ali, mesmo sendo, como a gente brinca, né? Sendo uma pessoa biônica,
Ele tem total segurança de entrar no mar, e isso eu acho que é muito do grupo, muito do Sidney, muito do trabalho que eles fazem ali de passar essa segurança para vocês. E todo o grupo ali, a gente ouve um pouquinho da história. Eu sou apaixonada por histórias, eu gosto muito de gente, nem preciso dizer, sou médica, né? Gosto de gente, gosto de ouvir história. E ouvir um pouquinho da história de superação de cada um deles ali é incrível. Falando um pouco do trabalho social, a Petite Dance, que é a escola que a Ana dança, tem também um trabalho social incrível, que eles dão bolsa para alunos carentes de todas as comunidades do Rio de Janeiro. E tem bailarinos desses, Ale, que já estão no Royal Ballet de Paris. Então, Legal. o mundo assim, muda a sua história social através da dança. Isso a gente sempre é importante frisar. Eu sempre gosto que eles tenham contato com essas histórias também. Realidade também, né? São outras realidades, a gente tem consciência que tem certos privilégios, né? A gente né, tá exposto a alguns privilégios, mas isso não é a realidade do nosso país, né? É importante também entender, e quem sabe um dia eles se sintam também aí motivados a oferecer essa oportunidade a outras pessoas, através da dança, através do esporte. Acaba que também na hora do esporte mesmo, seja no jogo, seja, né, no caso da natação no mar, todo mundo é a mesma pessoa, sabe? Todo mundo é igual ali. Exatamente. Não importa quando você ganha, onde você dorme, de onde você veio, você está lá no mesmo nível que todo mundo. É só você se dedicar àquele esporte. É legal, que junta muito. Eu acho que junta pessoas que nunca imaginaram estar naquele mesmo lugar. Exato. Bem lembrado. O propósito. Então, tipo, tanto na natação, quando vocês estão... Porque não dá para diferenciar, a gente já foi em várias travessias. Não tem como ver quem no mar. E tanto quando você tá no palco, quando tá todo mundo com a mesma roupa, não dá para diferenciar. Se você veio de qualquer lugar, não dá para você diferenciar quem é quem. Então, acho que isso é uma coisa muito legal do esporte, assim, que une muita gente. Que legal. Olha, já estão de parabéns pelos filhos terem já essa consciência, né? Na adolescência aí tá conseguindo já mostrar essa euforia aí, que o esporte dá e o que ele traz para a vida deles e de todos nós, né? Eu acho que é muito, muito bacana. Eu também super agradeço sempre de meus pais sempre me deixarem insistir em fazer alguma coisa e a gente toma gosto por nós mesmos, né? O que está acontecendo com eles é o que vocês estão demonstrando, assim, eu acho muito bacana isso. Só dar os recadinhos da Marluce e Valério, que falaram, é família linda, o Cidinho também concordou, que história cada um tem a sua também. A Clélia, best friends forever, né? Então, aí já colocou a sigla aí do BFF, e isso, eu acabei, e legal das histórias, legal de todo mundo que acaba conversando aqui, eu acabo descobrindo coisas que no dia a dia da correria a gente não consegue conhecer todo mundo, né? O Wilson, que já conheço há um tempo, tá sempre aqui ouvindo as histórias dos outros, e agora que eu fiquei sabendo agora, quando ele, um pouquinho antes da Jaque contar e agora ao vivo, mas quando ele me passa um pouquinho de vocês, que realmente o porquê que ele teve que migrar para a natação, né? E teve que fazer uma prótese de quadril. Conta pra gente o que aconteceu, e com certeza foi um baque, né? Porque você também teve que se adaptar, além de você como pessoa, como uma cirurgia que nunca ninguém quer fazer, né? E aí mudar o esporte, né? Você fez karatê, basquete e tal, e aí teve que ir para natação, que era uma coisa que não estava na tua rotina. Então, é isso aí. Peraí, ó. E o único defeito da família aqui é que você é flamenguista. Esse cara, eu vou não falar por mim, estou falando aqui. Esse Swim Raj, eu vou falar dele daqui a pouco. Deixa então vamos lá. O Raj que deu uma sumida daqui, Raj, tá na hora de voltar. Teu filhinho já cresceu, já pode voltar às atividades aqui. Então, a minha família que me conhece, né, sabe o quanto eu era intenso, né? Principalmente no futebol. Futebol juntava assim pelada, eu era o primeiro a entrar e o último a sair. Entendeu? Então era o tempo todo. Quando eu comecei a namorar a Jaque, né? Antes de namorar,
era a minha pelada. Jogava a minha pelada, e aí jogava o máximo, tomava banho, e depois ia namorar. Chegava lá suando. Regra definida, né, Jaque? Não dá Então, para assim, reclamar porque estava definida a regra. a bola tá comigo desde cedo, né? Aí ela chegou depois e falou, não, eu tenho. Não tem prioridade pelo Era o tempo. concorrente, era o futebol. Então, e aí jogava futebol, jogava basquete, praticava karatê, tudo ali ao mesmo tempo, né? Então fazia um pouquinho de cada coisa, né? E até que aí o tempo foi passando, né? Aí mudamos para Vitória. Quando eu tinha uns 35 anos, assim, depois de uma partida assim, de futebol de salão, tive um incômodo ali no quadril, e aí fui marcar médico, né? E aí ele veio com a notícia que, nossa, aquilo ali foi realmente Chocante. foi chocante, né? Falou, ó, você não vai poder mais correr, jogar, fazer esporte de impacto, nada, porque você já está com um desgaste grande no quadril, na articulação, né? Então, ali com 35 anos, né? Puxa vida, cara, não vou poder jogar bola, basquete, nada. Aí, realmente, ali deu um baque. O que eu vou fazer da minha vida, né? Ativo, né? Os filhos pequenos sonhando ali e jogar bola com eles e tudo. E aí o quadro foi evoluindo, né? Vai desgastando, né? A articulação ali do fêmur, né? Com o acetábulo, né? A parte ali do quadril, até que o negócio foi ficando feio, aí comecei a andar mancando, aí com dores, tudo. Aí comecei a nadar, né? Mais com a fisioterapia para dar uma Soltada, soltada, né? Uma aliviada ali. Mas isso lá em Vitória não tinha. Eu nadava num clube lá que não tinha. Eu era sócio, mas não tinha treino, não tinha nada. Então eu ia para lá, piscina gelada, o Ítalo, né? Você morou lá em Vitória, né, Ale? Morei, mas eu nadava no clube dos oficiais. Tá. Eu nadava ali no Ítalo. E aí ficava para um lado e para o outro ali nadando, só para não ficar parado. Até que, quando eu estava quase mudando para o Rio, aí chegou um grupo lá, né? E aí eu comecei a ver como é que era um pouco a natação, porque ele escrevia na parede os treinos, né? Aí eu via lá A1, A2, braço, PR, não sei quanto, eu entendi aqueles códigos ali, né? Nunca tinha feito. Então, eu peguei aquilo ali durante, talvez, aí 6 meses, né? Comecei a ver o que era uma aula de natação. Você foi autodidata mesmo, então. Foi para soltar e de soltura você começou a ser um autodidata. Ficava lá, passando de um lado para o outro, né? E aí, até que eu vim para o Rio, né? Aí, quando eu cheguei aqui no Rio, vou procurar um lugar, né, para continuar. Foi onde eu caí lá na Rio Esporte, né? Na Rio Esporte eu comecei ali a nadar, só que assim, a turma lá era alto nível. E assim... Ele chegava apavorado, já que, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo naquele lugar? Isso continua, porque daqui a pouco você se adapta. Não, já eles são muito profissionais. Aí eu fico, caramba, para acompanhar aquela turma não dá não, né? Aí é onde eu conheci o Reinaldo, né? Ele entrou aí, então assim, toda gratidão ao Reinaldo, que foi assim um professor marcante aí na minha vida, né? Ele morava no Rio, né? Na época então que você estava começando. Isso. Aí ele dava toda a atenção que ele dava lá, o master, o pessoal que competia e fazia provas, né? Ganhava lá as premiações. Ele falava, o Wilson dava minha atenção. Então, assim, é um cara assim, sensacional, o Reinaldo. Né? Agradeço muito a ele toda a dedicação. E ele, com certeza, é um dos responsáveis por eu estar aqui nadando, né? Com esse amor tão grande aí na natação. E ele, aí, numa desses treinos, assim, com essa galera, chamou, vai ter lá uma competição no mar. Você está a fim de ir? Eu falei, vamos, né?
vamos embora. Aí saiu um ônibus da Rio Sport com a equipe, né? É uma última etapa, foi como é que é, no clube da Petrobras, lá em Angra. Eu sei que foi uma turma, eu não conhecia praticamente ninguém, só conhecia o Reinaldo. Aí eu fui com ele lá, aí fiz a prova. Pô, legal esse negócio Voltou aí. maravilhado. Esse negócio de nadar no mar. Todo mundo com premiação e eu só com medalha de participação, né? Mas assim, a minha vitória era conseguir entrar ali no mar, né? E participar. E participar e tudo. Nessa ocasião, ele ainda não tinha feito a cirurgia. Ainda não tinha feito. Ainda tinha, não tinha feito ainda. Tinha muita dor, era aquela marcha claudicante mesmo, de dor, aquela marcha que ia pisar, sentia dor, então já estava com um desequilíbrio grande no corpo. E eu acho que a nossa relação hoje, eu acho que com esse grupo e com tudo que a natação trouxe para a vida do Wilson e, consequentemente, para a gente, né? É muito também de ter feito parte da decisão dele de operar. Porque era uma decisão muito pessoal. Mesmo eu, como médica, eu lembro de até um dia, minha irmã, que irmã tem muita liberdade, né? Chegar para mim e falar assim, já que você tem que ajudar o Wilson, ver o quanto que ele precisa operar. Porque ele já está com uma marcha muito alterada, ele é um rapaz muito jovem, muito novo. E eu falei, isso é uma decisão dele. Eu estou sempre aqui para apoiar, mas ele vai decidir o momento. E eu acho que essa questão da natação trouxe para ele muita consciência da decisão do momento de fazer a intervenção. Sim. E ele foi. Aí chegou um dia que ele falou para mim, eu quero operar. Eu acho que já está na hora, está me limitando muito. Eu lembro que a gente tinha ido umas férias assim com as crianças, um parque de diversões. Não sei se foi Beto Carreiro, né? E ele, assim, eu de olhar, eu ficava assim com o coração apertado de ver o esforço dele de andar aquele parque o dia inteiro com uma mochila nas costas, com os filhos, ia tudo e acompanhar tudo. Porque assim, eu tava no limite. A dor estava ali, mas vamos embora. Sim, fazia tudo, né? Não deixava de fazer. Vocês que são atletas, vocês têm muito isso, né, Ale? Vocês têm muita resistência, muita resiliência. O atleta, ele é uma pessoa resiliente por si só. Eu tenho alguns colegas médicos que foram atletas na adolescência, né, e na vida adulta, e alguns que se mantêm aí no esporte amador. E eu vejo essa característica é universal entre os atletas amadores e alguns atletas também profissionais que eu convivo, ou como médica, né, eu acompanho. É muita resiliência. É exatamente o que o Sidney está falando. Hoje eu faço um treino mais intenso de musculação para ganhar massa muscular, que é uma dificuldade que eu tenho, que nós mulheres temos, né, de manter essa massa muscular ao longo do tempo, e eu vejo que eu já convivo melhor com a dor, porque era uma coisa que eu tinha muita dificuldade antes. Falar, gente, eu tenho que viver com essa dor, eu saio da academia com dor, aí no outro dia, às vezes, eu tô com dor de novo. E é isso que o Sidney falou, o atleta, ele aprende a conviver com a dor. E o Wilson tinha muita resistência àquilo. Às vezes eu olhava ele caminhando e falava, como ele aguenta? E ele tinha ali aquela resiliência, às vezes estava com um sorriso no rosto, no parque, no final do dia, eu já estava exausta, e ele achando que ele ainda queria mais, ainda vamos fazer mais um programa. E eu vendo visivelmente. Tem dor andar num parque de diversão, já cansa pra caramba, meu. Não, mas eu encarava isso aí. Imagina, chegar no final do dia, tomar um remédio e bora pro próximo. Quando ele não conseguia, raramente ele pediu um remédio para dor. Mas aí, né? Quando ele não conseguia, era surpreendente. Eu acho que teve uma ou duas vezes assim, tipo, a gente ficou o dia inteiro no Rock in Rio, alguma coisa assim. E aí, quando a gente tava voltando, que ele começou a reclamar mais. Mas pra chegar nesse nível, nossa, a gente ficou muita coisa. A gente ficou em pé o dia inteiro, andando, assistindo show em pé, aquele lugar enorme, e ele só foi reclamar, tipo assim, voltando pra casa. 3 horas da manhã. Porque além da gente ter ido lá pra lá cedo, ter ficado em pé, porque lá não tem lugar pra sentar, ter ficado em pé o dia todo, eles assistiram o show em pé, e como a gente mora perto do Rock in Rio, eles tinham que voltar pra casa andando. Então, depois de fazer esse dia todo, eles tinham que, muito tarde, tinha que voltar pra casa andando. Aí, não teve jeito. Mas muito bacana, hein? Ouvir isso dos dois aí, hein? Já pegaram a noite. Eles são parceiros em tudo, né? Essa duplinha aí
assim, quando a gente veio aqui para o Rio, né? Eu falei assim, cara, coisas que eu gosto, né? Eu vou encontrar aqui no Rio, que é o esporte, né? Então, Maracanã, e torcer para o Flamengo. E eu cheguei aqui no ano das Olimpíadas. Então, assim, eu falei, cara, que sonho estar nas Olimpíadas. Foi Eu muito bacana. tirei férias e todo dia eu arrastava os dois embora para as Olimpíadas. A gente viu tudo, viu esgrima, viu futebol, A e gente... viu tênis de mesa, É. e handball, e nada sincronizado. O que tinha de ingresso eu ia catando assim. E aí, Foi até uma coisa que ajudou a gente a lidar com a mudança aqui pro Rio, porque quando a gente chegou aqui, né, teve a mudança aqui pro Rio, a gente tava meio chacoalhado. Querendo, né? Você tinha quantos anos, Eu Arthur? tinha 12, 11, 12, por aí. E eu tinha 9. E todos os meus amigos Nossa, estavam lá, eu cresci lá. Aí, já tinha começado a fazer, né, as amizades. Deu a infância toda lá e na hora de vir pro Rio. Mas aí quando a gente É. chegou aqui, a gente chegou, se eu não me engano, em janeiro e julho. Era assim, o mês todo. E a gente mora muito, muito perto do Parque Olímpico. Então, assim, a gente ia andando. A gente teve uma semana que a gente foi 7 dias seguidos. Aí a gente, tipo assim, teve uma imersão enorme no esporte, todo tipo de esporte, com todo tipo de país. Aí a gente depois foi na Paralimpíada também, que foi muito legal. A gente assistiu vários jogos fui diversos da também. Paralimpíada. Então, assim, a gente teve uma imersão muito grande no esporte nessa época. Foi a época que a gente mudou pra cá. Foi muito legal também. A gente acompanhou coisa que, tipo assim, não tem como acompanhar, porque a probabilidade de ter uma Olimpíada assim na frente da sua casa Exato. E quando tiver de novo, ó, eu indico vocês têm chão ainda, né? Que são novinhos. Eu participei como voluntária, né? Na maratona aquática. E só não participei na Paralimpíada, apesar de ter me inscrito também, porque também eu trabalhava, né, horário comercial, 2 dispensas para ser voluntária, eu podia perder o emprego, né? Mas assim, eu consegui. Mas é muito legal. Então, um dia vocês puderem, né? Ou até fora do país, quando tiver a Olimpíada fora, se não for no Brasil, eu acho que vale a pena. Com certeza. Eu acho que é uma experiência única. Muito legal. Eu não sei nem onde é que eu consegui isso aqui, né? Porque a gente não fez o voluntariado, mas eu tenho o pingente da Olimpíada. O pingente. Mas acho que vendia também, acabou vendendo. Esse aqui também, olha. Esse aqui é de agradecimento lá do pessoal, bem legal. Eu tenho pra achar grudado pingente também, não tá fácil aqui no sanitário. Mas é muito legal. E na época tinha aquelas moedas da Olimpíada. Das Olimpíadas, né? Cada moeda de R$1 era um esporte. E ele conseguiu também completar, saía catando, procurando no supermercado. Tem moeda das Olimpíadas. Aí ia na lanchonete, tem moeda das Olimpíadas. Aí completou toda a coleção. Eles têm essas características, gostam de colecionar, adoram uma medalha. Eles têm essas coisas assim que o pessoal que gosta de esporte desde sempre quer ler. A coleção eu lembro quando estavam vendendo. Aí cada um legal. Esporte. Aí tem até os esportes aqui escrito embaixo, assim. Isso aqui a gente comprou uma outra viagem lá que a gente fez, essa moldurazinha aqui, mas é bem legal isso. Bacana. Isso daí você operou que ano, afinal? Você operou no Rio de Janeiro? Então, aí, Ale, nessa daí o Reinaldo estava ali daqui a pouco, né? Ele foi trabalhar com o Gustavo Borges, né? Então, é um orgulho aí ter um treinador que hoje trabalha com o Gustavo Borges, né? Aí o Reinaldo foi, eu fiquei, né? Mais um tempo, até que aí eu resolvi parar, né? Para operar. Isso foi em outubro de 2019. A cirurgia. Nossa, foi recente, então. Eu operei em outubro de 2019. E aí, né, fiquei um tempo aí com andador, muleta, me recuperando, fisioterapia e tudo. Até antes disso, a EJAC falou, olha, vamos fazer um trabalho que eu estava mais fofinho, né, um pouco mais
acima do peso, Eu né? preparei ele para cirurgia. Falei, então você decidiu operar? Quero operar? Quero. Então agora a gente vai se preparar para a cirurgia. Porque cirurgia, ele é um trauma para o corpo, né? Mesmo uma cirurgia eletiva, uma cirurgia controlada, o corpo vai passar por um estresse gigante, né? Então a gente vai ter que te preparar, vai ter que te desinflamar, vai ter que te nutrir, você vai ter que emagrecer. Aí você vai para a cirurgia em total condição para sua cirurgia ser um sucesso. A cirurgia a gente começa a ter uma boa recuperação antes. Você começa a plantar a sua boa recuperação cirúrgica. Depois você só colhe o resultado. Que maravilha! Nada como ter uma nutricionista e uma nutróloga. Vocês dois aí, não, vocês três não podem sair da linha de jeito nenhum, né? Já tô vendo. E ela botou a meta para mim, ó. Vamos perder uns 10 quilos aí. Eu falei, já, como é que eu vou perder uns 10 quilos, já? Sem conseguir correr, sem conseguir. Não, com a alimentação e tudo, a gente vai. E uma personal, a Juliana Figueira, que era uma amiga minha, querida, que o marido dela era treinador das divisões de base do Flamengo, e eles ali também muito envolvidos com esporte. Aí a Ju fez junto comigo, né, nessa parceria aí, um trabalho com ele. E agora ela até mudou para São Paulo, que ele treina no Red Bull, e ela, infelizmente, a Juju foi para lá, mas ela trabalhou muito com ele nessa época, né, mesmo na pré-habilitação cirúrgica, que é o que a gente chama dessa preparação cirúrgica, né? Igual a preparação para um atleta, né? É uma preparação. E como ele já tem um pouco essa cabeça de atleta, amador, ele entendeu o que que era. Falou, você vai passar por uma prova. O dia da prova é o dia da cirurgia. Agora você vai treinar para a prova. Você vai treinar seu corpo para estar pronto para esse dia da prova. E aí eu lembro que eu estava no centro cirúrgico e o cirurgião dele comentou assim, falou, nossa, é muito bom operar uma pessoa que está preparada, porque ele não sangrou nada, tinha reserva de sangue, tinha uma série de coisas lá para a cirurgia dele, que é uma cirurgia de grande porte, e foi uma cirurgia lisa, com um tempo de previsão de término era do dobro do tempo, não terminou muito antes, e graças a Deus ele começou uma recuperação. E aí a gente começou também esse trabalho na recuperação, aí já é após a habilitação, né? É a recuperação depois que fez a cirurgia. E a natação sempre fazendo parte, Ale, porque o psicológico do paciente é muito importante. O psicológico do atleta é muito importante. A gente teve até essa discussão agora aí na Copa, né? Sobre essa questão da psicologia para os jogadores, né? E o que eu trabalhava muito com isso era o que motivava ele. Por que você quer fazer essa cirurgia? Para quê? E aí, quando nos momentos mais difíceis de recuperação, ele tinha que trazer à memória isso. É para isso que eu quero. É por isso que eu estou tomando essa agulhada aqui na barriga todo dia de anticoagulante. É para correr com os meus filhos. Nós fizemos, no dia, né, um pouco antes dele ir para a cirurgia, nós espalhamos aqui na mesa várias coisas que traziam esperança para ele, que ele ia correr. Eu dei uma camisa para ele, que ele ia correr. E na época, você com uma dor intensa, quando você pisa no chão, imagina aquele cérebro pensar que ele vai correr. Sim. Você vai correr, você vai fazer coisas inimagináveis. Só que você precisa de viver os processos. E ele se submeteu a todos eles e teve realmente uma recuperação incrível, mas a natação, o grupo de vocês, mas aí o grupo veio depois, né? Então, assim, aí eu continuei lá né? Depois que o Reinaldo saiu, entrou um outro professor, lá, até que só ficou eu e mais um, né? Um outro nadador, muito amigo meu, o Ivens, um cara assim sensacional. Ficava só eu e ele ali nadando na Novo Rio, até que eu parei, né? E fui fazer a cirurgia. Aí fiz a cirurgia e tudo, depois da recuperação, né? Depois de sair de toda aquela fase de fisioterapia, de andador, muleta e tudo. E aí eu tava me sentindo bem, graças a Deus, assim, me sentindo bem. Aí eu lembrei, assim, da sementinha que o Reinaldo colocou, né? De nadar no mar. Eu vou nadar no mar. Aí foi onde eu comecei a procurar um lugar para nadar no mar. E aí eu encontrei a SPT, né? Que é esse lugar maravilhoso aí que eu tô até hoje. Perder treino. Aí ele entrou de fininho, né? E começou a aumentar as distâncias também. Foram nadar em Vitória, acho que a família foi toda junto. É bom que todo mundo passeia junto, a gente né? já foi várias vezes assim para travessia, a gente já foi para Búzios, para Angra, vários lugares assim para acompanhar as travessias. É sempre legal. Então, e vocês nadam
perguntando, vocês sabem nadar, mas vocês nunca tiveram vontade de fazer nada de natação no mar, não? Nem uma provinha, nem as mais curtas? Assim, natação tem, né, essa parte do grupo e tal, mas eu gosto de fazer uns esportes mais em grupo mesmo. Esporte coletivo, ou um esporte que envolva mais, tipo, o raciocínio rápido ali na hora, porque a natação é igual uma maratona, né? Você vai lá ficar fazendo a mesma coisa e vai seguir, mas não que isso não exija um preparo psicológico que eu não consigo nem imaginar como é que ele consegue fazer lá de estar no meio do mar e estar lá seguindo como se nada tivesse acontecendo, sabe? Mas eu acho, tipo assim, eu acho muito legal de ver o grupo e tal, mas como eu sempre tive esse negócio com a dança, eu acho que, tipo, eu meio que dedico Se mais identificar mais, né? e eu acho que é tipo um esporte que precisa de muita dedicação, porque precisa de muita responsabilidade para você entrar no mar. Você não pode, tipo, sei lá, só entrar na piscina e começar a nadar de um jeito, sabe? É diferente. Então, precisa de uma responsabilidade. Eu acho que, tipo assim, precisa dedicar esse tempo e aprender como que faz de maneira segura e tal. E aí eu acho que a gente vai mais prestigiar. Aí eu... Mas assim, volta e meia... na audiência. Volta e meia, assim, teve uma vez que a gente fez... ele foi fazer uma travessia em Búzios. O Rei Rainha. Foi o Rei Rainha, né? Foi. Aí eu acompanhei ele numa corrida de 2 km que tinha lá também. É isso aí. Ele também Aí fez. depois que eu operei, né? Isso foi, eu acho que... Foi em 2020. 2020. Deve ter sido depois da pandemia, então você operou em 2019, 2020, você devia estar em recuperação aí. Foi a primeira prova depois eu acho que depois da cirurgia, né? E assim, eu me inscrevi, eu já estava me sentindo bem, já estava treinando, aí eu consegui voltar a correr, né? Eu falei, Arthur, vamos participar com o papai de uma prova de 2 quilômetros de corrida, só para a gente ter o gostinho de correr, entendeu? Porque eu já tava há anos que eu não conseguia correr, né? E aí eu participei, né, da corrida e depois ainda nadei 4 quilômetros que eu nunca tinha nadado também. O máximo que eu tinha conseguido nadar, né, foi até um desafio, esse também na época do Reinaldo, que eu cheguei com o Reinaldo, vai ter uma prova de 3,5, eu estou com vontade de fazer. Você acha que dá? Aí me deu todo o apoio, não, isso vai e tal. Eu vou, então, vamos embora. Eu levei quase 2 horas para fazer 3,5 km, entendeu? A Jaque me esperando, eu não chegava, eu disse, você não chegava. Foi quase 2 horas fazer 3,5 km, né? Aí isso antes da cirurgia, depois eu fiz, né? Aí comecei lá na SPT e aí começou a ficar sério o negócio, né? Aí você vira pro Sidney, eu vou fazer 10 quilômetros. Pô, consigo? Eu vou fazer. Agora você já pulou de escala, né? Aí o Sidney, né? Ele bem responsável, né? Mas ele vai vendo a evolução de cada um. Sim. E durante a evolução, ele vai colocando os desafios. Ó, você é capaz. E aí passa a confiança, né? Para os alunos. Então, isso aí acontece com todo mundo, né? Comigo não foi diferente. Cheguei ali como aspirante ali a tentar nadar e hoje já vivi alguns sonhos, né? Na natação no mar, né? Fazer provas mais longas, né? A primeira ele até escreveu aí, fiz 10 quilômetros em família, né? Eu fui passar férias lá no Espírito Santo, aí tem uma praia lá de Guarapari, Peracanga, né? Ela tem uma Peracanga, né? Que vai ter agora em janeiro. Vocês vão de novo ou não? Sim. Já me inscrevi. Manda beijo lá pro Bruno, pro Cezinha, que eles me convidaram, mas não vai dar para ir. Mas era um desafio virtual. Aí foi naquela época da pandemia, e aí a Poliana Okimoto criou um desafio virtual, onde cada um fazia, marcava no relógio, né? E depois mandava para lá.
E eu nunca tinha nadado essa distância. Eu acho que o máximo que eu tinha nadado era 5 quilômetros. E aí você podia parcelar o treino, né? O treino não, a prova, né? Aí o Cid falou assim, Wilson, vamos pagar isso de uma vez só, hein? Vamos fazer os 10 quilômetros direto, né? Faz a sua parada para hidratar e resolve isso, né? E passou aquela confiança, bom, vamos lá então, né? Aí eu falei, Jaque, olha, quando for nesse horário, eu entrei no mar às 6 horas da manhã, entendeu? Aí eu fiz a programação, olha, 7h30, você fica lá com... Você tem que estar na praia com a com a hidratação hidratação, e a reposição. que aí eu vou, saio, tomo e volto, né? E aí eu fiquei ali na praia de Esperacando, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, nem lembro quantas vezes, né? Mas até completar 10 quilômetros. Então foi a primeira vez, né, que eu fiz uma distância. Acho que eu levei umas 3 horas nadando. E a gente passa Olha, mas a férias Regina já falou que você fez também a Fuga da Ilha. Nós duas vezes. Isso. Aí depois, né, teve a Fuga da Ilha. O Sidney falou, olha, vão na Fuga da Ilha? Você fez no mesmo ano que eu? Que ano que você fez a fuga? Eu fiz ano passado e esse ano, 2021. Ah, é que eu fiz em 2020. Eu fiz no ano da pandemia, quando liberaram, que foi novembro. Nós estamos já em 2022, né? 23. 2021, eu fiz 2020. A gente não fez junto, então. Então foi 2021, que eu fiz 10 quilômetros em julho. E aí ele falou, olha, vão na Fuga da Ilha. Eu não tinha feito nem revezamento, né? Eu já fui de lá. Mas já tinha dado 10, aí dá. Aí... Não, mas é treino, né? Treinava de manhã, na hora do almoço, dobrava, chegava no final de semana, fazia os 2 treinos. Então, no meu tempo disponível, era natação. Tá? Corria lá, porque acaba que o trabalho não tem muita flexibilidade de horário, então era certinho, eu tinha que estar de meio-dia, 1 na piscina. Se estende um pouco ali no trabalho e falava assim, não consegui. Fiquei preso no trabalho porque 1 hora eu precisava dar de volta. Então já almoçava do lado do computador, né? Já almoçava ali trabalhando. E nada é muito simples, né, Ale? Assim, eu vejo que às vezes a pessoa olha de fora e fala assim, nossa, como é que a tal pessoa consegue fazer isso, né? Como é que tal pessoa consegue fazer aquilo? É vencendo barreiras todo dia, né? É ter aquela cabeça, aquela flexibilidade de que você vai vencer barreiras em prol de um propósito, em prol de um objetivo, e que nem todo dia você vai estar motivado. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Não conta com a motivação. A motivação é flutuante. A disciplina ela é uma coisa mais certa, né? Exato. E o Wilson muitas vezes treinou para essa prova de 10K. Ele treinava lá no sítio, a piscina do sítio tem 6 metros, se eu não me engano, 3, não sei exatamente a idade. 3 ou mas 4. ele tinha que... Era nada Quantos milhões de voltas você deu ali? Era nada atado. Não, ele treinava atado. Então ele comprou na internet um cinto. Comprou nada atado. E aí prendia na varanda, que fica em frente à piscina, aquele nada atado, aí o negócio às vezes descosturava, minha sogra ia lá, costurava o cinto dele todo de novo, reforçava, aí ele nadava atado ali. Teve um dia que o caseiro chegou lá para limpar a piscina, uma neblina, 5h30 da manhã, e de repente está aquele barulho dentro d'água, caseiro, embora! O que estava acontecendo? Sério? Aí de longe foi ver o que estava acontecendo naquele dia nublado, chuvoso, uma barulhada de água dentro da piscina. E quando ele olhou, falou, meu Deus, tem uma pessoa nadando amarrada. Não, eu sou disciplinado, isso eu sempre fui assim. E o professor aqui reconhecendo, dedicação, foco, disciplina, entrega em cada sessão de treino. Você é diferenciado. Tá levando elogio, Tá Obrigado, E aquela fotinho de vocês 4 juntos, como que é? Vocês 4 participaram de uma corrida? Aquela dali foi Essa a corrida corrida do Flamengo. Foi a mais recente aí que a gente fez. Foi lá no Maracanã.
Foi bem legal. A gente decidiu fazer 3 quilômetros para poder ficar leve para todo mundo, né? Para todo mundo. Porque a Aninha, por mais que goste, ela tem pressão baixa. Então, aí se ela fica tem muito no pressão sol, baixa. ela desmaia. Com esse calorzão todo daí. Pois E a é. mãe que gosta de academia teve que ir para o aeróbico também, doutora Jaqueline? Mas então, olha o que aconteceu nesse dia. Foi dia 11 de dezembro, né? Aí todo o movimento foi o Rei Rainha. Né? O Rei Rainha, que é uma prova que é uma das que eu mais gosto de fazer, né? Em Copacabana. Aí eu falei, puxa, vai ter o Rei Rainha. Só que é no dia do aniversário de casamento. A gente fez 23 anos de casado. No dia. Parabéns. Aí eu falei, como é que eu vou pro Rei Rainha? Aquilo ali sempre se estende, né? Não tem como, vou rapidinho lá nadar e volto. No dia do aniversário de casamento, né? Aí até que eu vejo que saiu a corrida do Flamengo, Flaruano, no Maracanã, que passar por dentro do Maracanã. Eu falei, caramba, que legal. Que legal, passou por dentro do Maracanã. Eu nunca fui no Maracanã. Aí eu falei, bom, Jaque, olha só, eu sei que é nosso aniversário de casamento, mas vai ter a corrida, que assim é muito legal, vai passar por dentro do Maracanã, entendeu? O Arthur já tá rindo. Do Flamengo. Vão em família, todo mundo, não sei o quê, tal. Aí... Eu crente que eu ia receber um convite, Ale, de um jantar à luz de velas, uma coisa romântica. O convite foi para correr dentro do Maracanã. Todo alegre, todo feliz. Eu acho que a gente vai fazer uma coisa muito legal no dia do nosso aniversário de casamento. Aí, quando ele chega com essa empolgação, eu já 23 anos depois, né? 26, na verdade. Eu fico pensando, isso o que é? Aí eu já imaginei. Ou é uma prova para nadar a família toda, ou é alguma coisa. E aí resultou nisso que a Clélia tá rindo. Pois é, Clélia, você conhece bem. Aí fomos pro... Não, tudo bem, depois de alguns, não sei e tal, aceitaram, né? Aí eu vou inscrever todo mundo, hein? Não tem como desistir, não. Afinal, você está deixando de fazer uma prova de natação tradicional, né, Wilson? Não, tinha que ter uma compensação. Chegou uma hora, ela falou assim, ó, chega de ficar falando que vai fazer a corrida, deixou de ir o Rei Rainha por conta da corrida. Ele impregnou meu juízo com essa história. Todo dia ele falava, Lê, olha que a corrida é para substituir o Rei Rainha. E cada vez que a gente encontrava alguém, perguntava, Wilson, vamos encontrar lá no Rei Rainha. Ele, pois é, rapaz, o Rei Rainha. Gente, eu nem falei argumento, né? Depois que eu falei com ele, né? Porque assim, ele ia botar foguense, né? Se eu falasse a corrida do Flamengo, eu quando vou com a sunga do Flamengo para treinar, ele inventa, Wilson, diagonal para lá, diagonal para cá, 3. Por isso que ele falou diagonal aqui. Por conta de estar com a sunga do Flamengo, né? Então, se eu falasse que era corrida, então o treino ia ser caprichado, né? Aí fomos na corrida, mas depois eu convidei, não, vamos agora tomar café da manhã lá no Parque Lage. Aí quis fazer uma média. Agora está todo mundo entendendo. Você explicou agora para a família inteira por que ele não foi para o Rei Rainha. Eu acho que está bem justificado. Acho que até o professor não vai reclamar. Ele está fazendo assim, mas agora também está super explicado. Foi por uma boa causa. E foi uma experiência muito legal. Foi bem legal. A gente aproveitou. Fala, filha, pode falar, amor. A gente aproveitou muito, foi bem legal que a gente fez em conjunto, aí a gente foi aproveitando ali. Ele passava por algumas ruas da Tijuca, e depois logo entrava no Maracanã. Tinha bastante gente fazendo a prova. Foi bem legal. E a sua mãe correu? Correu. Vou perguntar para o Arthur. As mulheres da família correram? Correram igual nós dois, foram no ritmo aí. A gente foi mais andando, mais... a gente não correu, é verdade. A gente foi andando. Vocês trotaram, andaram, correram, participaram, é isso que importa. O volume de gente, a corrida foi enorme, né? O volume de gente não dava para você não correr, então tinha que acompanhar o ritmo de todo mundo, meio que era levado, levava. Meio que foi empurrado. E em alguns momentos também a massa andava, porque tinha que passar por uma coisa muito estreitinha na entrada do Maracanã, e a gente meio que foi acompanhando, mas pisar no Maracanã
realmente foi uma emoção muito diferenciada. Nossa, muito legal. O Wilson ficou assim, igual uma criança. Eu tenho uns filmes, filmei ele entrando ali, ele... Uau, uma sensação muito, muito legal. E a gente foi entrevistado lá no Maracanã, não sei nem onde está. Ah, é? Foi. A gente foi entrevistado, a repórter. A gente falou, a gente está junto em família, porque a gente está fazendo 23 anos de casado, e esse foi o nosso programa de comemoração. Que legal. Que bacana. Foi bem interessante a emoção de fazer esse... trazer, reforçar mesmo para a gente a importância que o esporte tem, que permeia a nossa vida, de alegria, né, de energia e de autocuidado, né, que a gente possa passar isso para os nossos filhos, para as nossas gerações, para as pessoas que estão ouvindo aqui se empolgando um pouco com isso. O Wilson realmente é um cara muito empolgado, muito motivado e, como o Sidney falou, é disciplinado para o esporte. Eu já sou daqui da família dos 3, né? Eu sou o ponto mais frágil dos 6 pilares da medicina do estilo de vida. Esse é o meu pilar mais frágil. já perdoou o Wilson. Chamado para o jantar romântico. Mas calma, que ainda tem outras datas comemorativas aí. Ele está me devendo esse. Vocês podem até sugerir, tá, gente? Lugares que vocês acham interessante. Quando vocês estiverem no treino com isso, fala, Wilson. Jaque, você vai pedir para essa audiência que sugerir, você tá ferrada. Vão arranjar outra competição pro Wilson. Né? Assim, os nomes que estão aí é tudo alto nível. São pessoas, né, que eu nunca fui muito ligado à rede social, né? Aí quando a Jaque, que gostava, né, mostrou o Instagram, e ali no Instagram eu comecei a ver as pessoas que gostavam da mesma coisa que eu gostava, né? Então, se você for olhar no Instagram, é só nadador. É nadador de cima e baixo. Eu acho que todos os nadadores eu sigo. Dificilmente tem algum que eu não sigo. E aí, de futebol, só tem o Flamengo, o Zico e o Gabigol. Para mim não interessa muito, né? Seguir a Cléia, e futebol toda hora você vê na televisão, né? A mídia tradicional passa para você. Ali, Fernando, enfim, o Melo, todos os... são mais importantes que seguir o Arrascaeta, sabe? Então, eu curto muito essa energia, né, que cada um tem, e a gente aprende muito aí nesse meio, né? Nessa troca, né? Nessa troca. Então, quantas pessoas me inspiram para eu crescer, né? Para fazer coisas que eu nunca fiz. A gente vai se inspirando nos outros, né? Comigo tem sido assim também, incentivou, vocês todos me incentivam mais ainda a não parar com o que eu estou fazendo, a trazer as histórias, que é sempre legal, né? Contar as histórias, igual o povo já está agradecendo aqui, de saber de vocês. A gente vê que é possível. Acho que a Jaque trouxe também muito essa palavra, né? Até pela cirurgia que você fez, Wilson, e quantas histórias já não ouvi aqui que vários médicos falaram que não podia, né? Que a pessoa não iria poder voltar a fazer nenhum exercício, e eu acho que, né, já que você como médica deve ouvir muito isso de alguns pacientes também. Eu acho muito, muito ruim quando o médico fala isso, porque eu acho que nada é impossível, né? É tudo uma questão de... Igual o Wilson, ele pode ser que não podia mais fazer o que ele queria, mas está fazendo um outro esporte, está fazendo um outro movimento. E, pô, eu já ouvi isso do Samir Barel, né? De uma outra atleta que treina com ele, que, pô, são super atletas hoje, que não preciso nem apresentar para quem são, que o médico também falou que ele não queria nadar como antes. O Glauco Rangel, que também é outro super ultramaratonista, tentou fazer a volta da Ilha Grande com uma super dor no ombro, mas um fisioterapeuta conseguiu estabilizar, e não foi por causa disso que ele não conseguiu fazer a volta e vai voltar agora, acho que janeiro é a janela dele de novo para tentar fazer os 76 quilômetros sozinho. Então, assim, acho que tem que ter um cuidado também, infelizmente, com alguns profissionais que a gente ouve, né? É um pensamento um pouco obsoleto, sabe, Ale? A medicina já evoluiu muito nesse sentido. Hoje a gente coloca um paciente cardiopata grave para recuperar a função cardíaca com exercício.
Então, tem a reabilitação cardíaca, paciente oncológico é dentro do exercício físico, você vai recuperando o paciente, diminui os efeitos colaterais da quimioterapia com exercício. Então, hoje em dia a gente sabe que o exercício faz parte da terapêutica. O exercício é terapêutico. Então, por isso que tem dose, tem frequência, tem todo esse controle aí e pode ser usado amplamente. Pode, não deve, né? Porque quando a gente fala alguma coisa relacionada à medicina, a gente tem evidências científicas, né? Aí tem algumas coisas que são opcionais. Você pode usar, pode não usar, que não muda desfecho. Mas o exercício físico não está nessa classificação. Ele muda desfecho. Então, quando você não orienta um paciente adequadamente a fazer exercício, você está fazendo uma má prática. Você está deixando de oferecer ao paciente uma terapêutica que já não tem mais dúvida que ela é eficaz. E eficaz em várias situações clínicas. Então, é muito essa visão, né, moderna da medicina, essa visão mais atualizada cientificamente que a gente tem que aplicar para os nossos pacientes. E, às vezes, pode ser que um profissional ou outro tenha uma visão... ainda está obsoleto. Um pouco mais conservadora, digamos assim, né? Mas realmente, em termos científicos, é indiscutível. Em qualquer idade, qualquer faixa etária. Não sei se vocês viram no Instagram, gente, uma senhora de 100 anos fazendo musculação com o personal. Acho que ficou meio... Eu recebi de vários pacientes isso. Essa não, mas eu vi hoje, estou fazendo pilates, aí tem uma senhorinha muito bonitinha, eu perguntei para ela, quantos anos que ela tem? 89. No pilates? Lúcida, sozinha, bonitinha, lógico, faz, né? Tudo sobre controle e moderação, mas 89, eu fiquei impressionada, eu não tinha pensado quantos anos ela teria, mas assim, muito bonitinha. Ele falou, a família inteira faz, os netos, a filha estava tratando, porque ele é pilates e físio também, né? E essa questão de movimento é batata. Bom, eu sou suspeita, eu tenho parceria também com o Movimento Médicos Atletas, então a gente está sempre trazendo. Trouxe essa questão a primeira live do ano com médicos atletas falando justamente de pacientes oncológicos, que tem ultramaratonista de corrida, médica triatleta que continuou fazendo exercícios. Então, enfim, é um universo bem, bem amplo. E que bom, né? Que bom que vocês podem puxar isso aí de dentro de casa também e deixar essa sementinha para os teus filhos e para a gente. O Sidney lembrou bem, o Arthur Pedrosa também é um atleta que fez uma cirurgia, né, super de alto nível, aí a gente conhece. E eu lembro que ele também fez uma cirurgia de coluna e voltou nadando, ganhando tudo, como a gente sabe, né? E então esses exemplos são bons para a gente falar também, para o pessoal não se assustar. Olha, foi um prazer aí ter vocês na última live antes do Natal, como um presente aí para mim, para todos nós. Obrigada para todo mundo aí que está nos assistindo. A Marluce deixou uma sugestão de Wilson, para você levar ela no Dom Pascoal. Nem sei qual é. Obrigada, Maria. Acho que eu já fui também. Muito bom. Vargem grande, ela passou, já tá lá para cima. E aí eu vou aproveitar também, fechando a live, além de agradecer vocês. Quem sabe vocês não vão lá para Piracicaba, no dia 4 e 5 de março, fazer uma clínica de natação que eu estou organizando junto com mais 2 assessorias lá do interior. Olha, vamos 4. Ó, quem sabe? Aí você falando assim, legal, agora a gente só vai viajar por conta de natação, né? Então, natação, vai ter parte prática de manhã à tarde, um dia e meio, vai estar grandes nomes lá também. E é um convite aí para vocês. A gente fez a live de inauguração na segunda-feira. Está lá explicadinho, então todo mundo que tiver interesse está na bio do meu Instagram, lá já abertas as inscrições, está no Ticket Sport. Então, obrigada, viu, por vocês estarem aqui comigo. Parabéns, Ana, Arthur, Wilson, a Jaque. E Jaque, você já vai ficar aqui na minha agenda 2023 para depois a gente falar aí sobre nutrologia e nutrição, que eu acho que é bem bacana e sempre interessa para todo mundo aqui que está sempre
sempre em movimento. Obrigado, Obrigada, viu, pessoal? Boa noite eu para até você. falei com a Lê, cara, é uma grande honra, né? No início, lá no início da pandemia, né? Imagina. Quando eu estava começando, né? Esse negócio de pesquisar, né? Então, a Lê, a live lá do Samir Varel, né? É o que eu ficava escutando aqui em casa. E aí, você ficava perguntando, o que você está escutando? A live da Segue a Lê. Ele é seu Então, fã, Lê. ele já Seu sabe. Eu sei, obrigada, eu sempre vejo ele. O Samir e... Eles conhecem... Como é que o Samir fala, o Aninha e Arthur? Todos somos capazes. O Samir vai estar no meu evento, hein? Vai ser no domingo, ele vai estar na mesa redonda lá. Estaremos lá. Tá Esse bom. programa aí pra gente ir. Gente, programa Muito é ótimo. obrigado. Já tá, ó. Obrigado por tudo. É Obrigado 4 a e todos 5. que entraram aí, ó. Meu amigão aí que entrou agora aí, Sérgio Tafarel. Outro cara aí, 10, assim, que amigão mesmo, amigo irmão. Grande abraço pra você. Tô chegando aí na área, hein, pra gente passar o Natal no jogar interior. um futebol aí. Ó, Entendedores e jogar veterão aí. futebol, é isso aí. Vários amigos entraram aqui também, Obrigado, colegas. pessoal da Obrigada, SBT. gente. Os colegas da SPT. Sidney, SPT em massa, Reinaldo. prestigiando vocês. SPT em massa. A família, todos os familiares aí, meu pai, minha mãe, minhas cunhadas aí que entraram. Obrigado. Entrou cunhada, entrou vô, entrou pai, né? Pai, vô, sei lá. Torce muito por ele. Ale, queria te desejar um Feliz Natal. Um Natal muito especial para você e para sua família. Parabenizar os seus pais, porque certamente você é fruto de um lar que incentivou o esporte, né? Que você faz esse movimento tão incrível. Isso certamente foi uma coisa que foi semeada aí no seu coração pelos seus pais, por professores, por incentivadores. E desejar a todos que nos assistiram um Natal em família, um Natal de paz. Que Deus abençoe a todos. Para a gente foi um momento marcante que nós vivemos hoje, né? Primeira vez, eu já fiz várias lives aí durante a pandemia. Não em família. Esse foi um momento único, um prazer para mim estar do lado do meu marido, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, por todas essas características aí que vocês mencionaram, né? Ele realmente é muito dedicado. E dos meus filhos, que são duas pessoinhas incríveis aí que Deus nos deu a oportunidade de orientar, já querem bater asa, né? Já estão na hora de alçar voo, tem gente querendo ir embora do país, tem gente querendo e com certeza vai ficar marcada aí na nossa história, Lê. Você vai fazer parte de um capítulo aí da família Ney. Obrigada. Muito obrigada. A honra é minha, devolva a honra que o Wilson me escreveu lá quando eu convidei. Que honra. Obrigado. Muito Obrigado, obrigada. filhos. Amo vocês aí. Feliz Tchau, Natal. tchau. Beijo, gente. Feliz Obrigada, Natal. boa noite. Feliz Natal aí para Obrigada. vocês. Tchau, tchau. Beijo. Ah.